Capítulo 5. Objetivo. Sexto dia da lua de sangue. Salme, aldeias ocidentais de Ilhanara, inverno, ano 3081 após a perdição. Mantenham a brecha, rugiu Dalen, com a chuva caindo torrencialmente e o trovão ribombando acima. Ele avançou em direção à seção destruída da paliçada que circundava Salme. Corpos jaziam na lama, homens e mulheres que haviam sido arremessados das muralhas quando a muralha desabou para dentro e os três marcados de sangue irromperam em um frenesi. Fumaça jorrava das runas incandescentes esculpidas na pele das bestas, suas garras de obsidiana rasgando carne e aço sem distinção. Seu pai lhe contará sobre as bestas, mas antes de Salme, ele nunca as vira com os próprios olhos. Monstruosidades forjadas para matar homens mortais, demônios nascidos do fogo e da morte. As botas de Dalen faziam barulho e rangiam a cada passo. A chuva caía sem parar há dias, transformando o chão em lamaçal. Cada músculo do seu corpo doía, e cada respiração era dolorosa. Os 20 antigos membros da Guarda Real sobreviventes que viajaram com ele desde Belduar se juntaram a ele, suas armaduras geralmente impecáveis agora manchadas de sujeira e sangue. Os ataques dos Urak tinham sido tão implacáveis quanto a chuva, seu número aumentando a cada noite que passava, mas esta era a primeira vez que conseguiam romper as muralhas. Formem-se! Precisamos estancar o avanço. A garganta de Dalen ardia enquanto ele gritava ordens, fazendo todo o possível para elevar a voz acima do fragor da luta e da tempestade furiosa. Pescoço, coração, cabeça. Golpes mortais. Mais Uraks invadiram a abertura, cercando os três marcados de sangue e dizimando os guerreiros que haviam chegado primeiro à brecha. Contudo, o termo guerreiro era um exagero. Muitos dos defensores de Salme eram pouco mais que guardas municipais ou pessoas que haviam fugido das cidades e vilarejos vizinhos, empunhando lanças para defender o último bastião do oeste. Os habitantes dos vilarejos eram resistentes, mas a maioria não passava de agricultores, pescadores ou artesãos. 3 batidas do coração se passaram, e então Dalen se chocou contra a massa de corpos que cercava a brecha, com a guarda real ao seu lado. Ele interceptou o golpe de uma espada enegrecida com a lâmina esquerda, as vibrações sacudindo seu braço, e então cravou a lâmina direita no pescoço do Urak. Impulsionado pelo ímpeto, Dalen atingiu o peito do Urak com o ombro esquerdo. Com a lâmina ainda cravada no pescoço do Urak, a bota de Dalen escorregou na lama e ele caiu junto com a besta. O chão se ergueu ao seu encontro com um estalo, a lama envolvendo o corpo do Urak. Movendo-se rapidamente, ele se ergueu, arrancando a lâmina em meio a um jato de sangue. A mim! Gritou Dalen para os aldeões, tentando ao máximo reuni-los. Ele desviou-se do golpe de uma lança Urak, brandindo sua lâmina direita ao longo do cabo e cortando seus dedos. Enquanto a criatura cambaleava para frente, uivando, 2 membros da guarda real a atacaram. Um relâmpago iluminou a carnificina, corpos mutilados espalhados na lama ensanguentada, membros decepados e ossos quebrados. Mais 2 Uraks atacaram Dalen, e outros 2 caíram. As formas da espada o envolveram, fluindo por ele como água, os ensinamentos de seu pai queimando em seu sangue. Mas para cada Urak que ele matava, as bestas levavam 4 moradores da cidade consigo. Sob a luz da lua de sangue, as criaturas estavam mais selvagens do que nunca. Dalen embainhou a espada na mão esquerda e agarrou a gola de uma jovem coberta de sangue e sujeira da cabeça aos pés. Ela segurava uma lança na mão, os dedos brancos de tanto apertar, a chuva riscando seu rosto e encharcando seus cabelos. Seus olhos não demonstravam nada além de terror. Ele a vira antes dos ataques. Ela trabalhava nos barcos de pesca na costa. Corram para a muralha oeste. Digam a Nimara e aos magos que são necessários aqui. Digam aos cavaleiros para esperarem o toque da corneta. A mulher assentiu freneticamente, com as mãos tremendo no cabo da lança. Sua voz tremia, seus dentes batiam. Quem é Nimara? Os anões, disse Dalen, tentando acalmar a voz para tranquilizá-la. Chame os anões e os magos de Lores. Ela assentiu com a cabeça, os olhos arregalados, as mãos ainda tremendo. Vai! A mulher virou-se e correu, usando a extremidade da lança para se impedir de cair na lama. Para mim! Dalen rugiu novamente, a guarda real o cercando, seguida por outros. Ele deixou sua segunda espada embainhada e pegou um escudo circular de madeira do chão, passando o braço pela alça e segurando o cabo. Em meio ao caos, ele podia ver grupos de guardas da cidade, com suas diversas cores, lutando lado a lado, enquanto os aldeões lutavam como gatos encurralados, golpeando descontroladamente com suas lanças. Avancem juntos, ordenou Dalen à guarda real ao seu lado.
Eles avançaram em meio à batalha, reunindo os retardatários pelo caminho. Não conseguiriam manter a brecha, o avanço dos Uruk era muito forte, mas poderiam reunir o máximo possível e recuar, atraindo as bestas para o campo aberto, onde seus flancos estariam vulneráveis. Adiante, Dalen observou um enorme Uruk de pele cinzenta cravar sua lança na barriga de um jovem, torcendo a haste enquanto o homem se debatia e gritava. A besta agarrou a nuca do homem e o arrastou pela haste da lança, depois fechou as mandíbulas em torno de seu pescoço e arrancou sua garganta num só movimento. A gema incrustada na lança do Uruk pulsava com uma luz carmesim que cintilava nas poças de sangue e chuva. A criatura cuspiu um pedaço de carne na lama, arrancou o corpo do homem de sua lança e ergueu os braços no ar, soltando um uivo visceral que ecoou na noite. Até mesmo Dalen sentiu medo lhe invadir o estômago ao ver aquilo. Essas criaturas eram monstros. Não se importavam com nada além da morte. Ao seu redor, os defensores estavam prestes a sucumbir. Ele podia ver isso em seus olhos fundos, ouvir em seus gritos trêmulos. Gritos de corram e romperam, seguidos por urros enquanto os Uraks dilaceravam carne e osso. Não, Dalen sussurrou. Se eles recuassem, se dessem as costas a esses monstros, todos estariam mortos. Os Uraks não teriam piedade. Eles os massacrariam até o último. Mantenham suas posições. Aqueles que se reuniram com Dalen resistiram firmemente, ainda que por pouco, mas muitos dos outros começaram a ceder, escorregando no chão encharcado enquanto tentavam escapar da confusão, pisoteando uns aos outros. Mas não havia escapatória. Apenas as águas infinitas do Oceano Antiga se estendiam atrás deles. Se os Uraks avançassem até o centro de Salme, milhares morreriam, crianças, idosos, enfermos. Não havia para onde correr. Mas o medo tinha o poder de matar o pensamento racional, e assim os homens e mulheres que, não muito tempo antes, cultivavam os campos, seguravam redes nos barcos e derrubavam árvores, correram para salvar suas vidas. Recuem devagar e com firmeza, instruiu Dalen a guarda real sobre ele. Deem a eles uma muralha para se reagruparem. Precisamos atrair os Uraks para mais perto, mas não podemos permitir que avancem com força total. Os únicos grunhidos que Dalen recebeu foram como resposta, mas a guarda real permaneceu unida, seus escudos entrelaçados, a lama estalando sob o peso de suas botas blindadas. Os homens e mulheres em aço polido e mantos púrpura eram uma das poucas lendas que ele vira com seus próprios olhos e que faziam jus às histórias. Eram duros, disciplinados e inflexíveis. A guarda real de Beldoar parecia ter saído diretamente das antigas histórias. Ao verem Dalen e a guarda real mantendo-se firmes, alguns dos guardas da cidade juntaram-se à sua linha, erguendo escudos e apertando o cerco. Os Uraks investiram contra eles, suas armas enegrecidas golpeando e cortando. Dalen aparou uma espada com a parte superior de seu escudo de madeira, desviando o golpe para cima. Ao fazer isso, abaixou-se e cravou a espada na barriga exposta da criatura. As entranhas se espalharam pela lama enquanto ele arrancava a lâmina. Assim que o Urak caiu, outro tomou seu lugar. Uma das bestas investiu contra o homem ao lado de Dalen, seu ombro se chocando contra o escudo dele. A borda do escudo atingiu o rosto do guarda real, estilhaçando sua mandíbula e quebrando seus dentes. O homem desabou na lama, seus uivos abafados e sufocados. Os guardas que se reagruparam atrás de Dalen atacaram Urak, e a guarda real fechou a linha, mas as bestas continuaram investindo. As criaturas eram simplesmente fortes demais. Repetidamente, elas rompiam a linha de escudos sem se importar com a própria segurança. A cada investida, mais homens e mulheres caíam, mas os Uraks não paravam. Onde diabos estão Nimara e os magos? A borda do escudo de Dalen se estilhaçou, uma garra de Urak rasgando a madeira como se fosse papel, errando por um triz a carne do seu braço. Ele cambaleou para trás, depois balançou o braço para frente, golpeando o resto da borda do escudo contra a mandíbula da criatura, e em seguida enfiou sua espada em sua boca aberta. Meu senhor! Antes que Dalen pudesse sacar sua espada, o guarda real à sua direita, Altmin, saltou sobre ele. Dalen virou a cabeça a tempo de ver uma enorme garra de obsidiana atingir o rosto de Altmin. Fumaça emanou das runas do marcado de sangue enquanto Altmin cambaleava e caía na lama, com a mandíbula arrancada e o rosto uma massa disforme de carne dilacerada. Dalen desembainhou a espada, abaixando-se no mesmo movimento para evitar um golpe da garra do marcado de sangue. Ele se aproximou da besta e cravou a lâmina em seu peito, o cabo estalando contra a pele pétrea da monstruosidade. A criatura rugiu e golpeou Dalen com sua mão com garras, que por pouco não conseguiu erguer o que restava de seu escudo a tempo de amortecer o golpe. Dalen caiu no chão com um baque úmido,
deslizando pela lama até que seu crânio se chocou contra algo duro. Estrelas brilharam diante de seus olhos, sua visão embaçando. Sua cabeça latejava, e o lado esquerdo do seu corpo parecia ter sido atingido por um coice de cavalo, seu escudo estilhaçado e reduzido a nada. Ao Lorde Virandran! Bradou uma voz. Dalen escorregou na lama ao se levantar de joelhos. Sua cabeça girava, sangue escorrendo para seus olhos. Uma luz vermelha atravessou a névoa de sua visão, o contorno do marcado de sangue avançando em sua direção. O clangor do aço e os rugidos de homens e feras ecoavam em seus ouvidos. O marcado pelo sangue bateu palmas, liberando uma onda de choque de fogo que devastou os defensores. Dalen fincou um pé na lama, desembainhando sua segunda espada. Cambaleou para trás, escapando por pouco de um golpe da garra do marcado de sangue. A criatura se erguia sobre ele, as runas esculpidas em seus músculos densos brilhando, seus olhos vermelhos como sangue. Mais uma vez, o marcado de sangue brandiu sua garra de obsidiana, e Dalen ergueu sua lâmina para interceptá-la. O aço tilintou contra a garra, a força do golpe arrancando a espada das mãos de Dalen e fazendo-a cair na lama. Dalen cambaleou para trás novamente, conseguindo por pouco não se desequilibrar. Um rugido soou à sua direita, e um homem gigantesco avançou em meio à confusão, brandindo um poderoso martelo de guerra. A arma atingiu a parte de trás do joelho do marcado de sangue, explodindo para frente em uma chuva de sangue e ossos. As runas no corpo da criatura se incendiaram em uma luz ofuscante, e uma fumaça negra se espalhou. Ela caiu para frente, seu joelho quebrado cedendo. E, ao mesmo tempo, o homem brandiu seu martelo em um arco, esmagando a mandíbula da criatura em pedaços. O homem prosseguiu com um golpe de martelo para baixo, esmagando o crânio do marcado de sangue contra o chão como um ovo. As runas ganharam vida uma última vez antes de desaparecerem completamente, e a criatura ficou imóvel. Antes que Dalen tivesse tempo de pensar, mais gritos e rugidos irromperam à sua direita, e ele se virou para ver uma carga de cavalaria atingir o flanco do Zurak, espadas curvas cortando a pele cinzenta. Enquanto a cavalaria abria caminho entre os Uraks, os reforços da muralha oeste preenchiam as lacunas deixadas para trás. Dalen avistou Nimara, Almer e Yorin avançando na vanguarda, com os outros anões ao seu lado. Dalen abaixou-se e puxou a lâmina que ainda estava cravada no peito do marcado de sangue, acenando com a cabeça para o homem que lhe salvara a vida. Endireitou os ombros e rugiu: "Avante!" A chuva havia diminuído para um fiozinho quando Dalen caminhou entre os mortos. Suas botas afundavam na lama ensanguentada, seu olhar percorrendo os rostos distorcidos e os corpos mutilados. Ao seu redor, homens e mulheres carregavam os cadáveres em carroças, recolhendo armas e armaduras pelo caminho. Ele não tinha certeza de quantos haviam perdido. Cerca de 100, talvez mais. Não haveria tempo para contá-los antes do próximo ataque. Restariam apenas rostos que jamais seriam vistos novamente. Acho que isto é seu. Nimara apareceu ao lado de Dalen, segurando uma espada coberta de lama com um pomo triangular. Obrigado. Dalen inclinou a cabeça enquanto pegava a espada e a deslizava para a bainha nas costas. Eu não estava nada animado com a ideia de ter que procurá-la. Você precisa aprender a segurá-lo melhor, disse Nimara com um meio sorriso. Mesmo com os cabelos loiros manchados de sangue e sujeira, os anéis de ouro, prata e bronze presos em sua trança brilhavam ao luar carmesim. Ela sustentou o olhar dele, um sorriso suave curvando seus lábios. Você lutou bem. Eu teria morrido bem se não fosse por você e a cavalaria de Loria. Dalen olhou para onde os cavaleiros de Loria cuidavam dos cavalos. Eles haviam chegado cerca de uma semana antes, junto com 4 magos e uns 200 soldados de infantaria. Sua força auxiliar havia sido pega em uma emboscada Urak quando tentava socorrer Camilin, e os sobreviventes lutaram para voltar a Salme. Ao lado dele, um dos capitães de Belduara, Canvin, cuspiu na lama. Deveríamos tê-los deixado para os Uraks. Sim, disse outro, de nome Tanon. Ele encarou os soldados de Loria, com a mão apoiada no pomo da espada. Ainda há tempo. Um murmúrio de concordância espalhou-se entre os Belduaranos, 15 dos quais haviam sobrevivido à batalha. Sem eles, esta batalha teria sido perdida. Dalen também queria que os Lorianos fossem expulsos e entregues aos Uraks a princípio, mas o conselho lhes concedeu acesso a Salme, contanto que defendessem seu povo. Ele não confiava neles nem um pouco, mas pelo menos lutavam bem. E se seus inimigos morressem para mantê-lo vivo, ele os deixaria. Com todo o respeito, meu senhor Canvin cerrou os dentes, virando o pescoço para olhar para a cavalaria de Loria. Aqueles filhos da puta queimaram minha casa até o chão. Eles assassinaram milhares.
Homens, mulheres, crianças. Eles não fizeram distinção, simplesmente massacraram. Eu vi meus irmãos e irmãs da Guarda Real darem suas vidas enquanto fugíamos pelos túneis de vento. Eu não perdoarei nem esquecerei. Não estou pedindo isso a vocês. Tudo o que peço é que deixem que eles deem suas vidas em vez das suas, que os deixem lutar e morrer defendendo este lugar em vez de reforçar outro exército de Loria. Isso eu posso fazer. Mas se eu tiver a chance, já aviso, vou queimá-los todos vivos, assim como os dragões deles fizeram conosco. Dalen apenas grunhiu em resposta. O que ele poderia dizer? Se tivesse sido sua cidade, seu lar, que tivesse sido incendiada pelo fogo do dragão de Loria, seus amigos e parentes queimados vivos, ele teria se sentido da mesma forma. Na verdade, ele já se sentia assim. Capitã Nimara. A voz de Almer quebrou a tensão crescente enquanto ele caminhava pela lama, com Yorin e 3 outros anões ao seu lado. Nimara inclinou a cabeça. Os Uraks recuaram e o perímetro está seguro. Coloquei anões de guarda enquanto a brecha é reconstruída, mas não somos suficientes e os capitães humanos parecem satisfeitos em discutir entre si, algo sobre o mercado do inverno passado. Falarei com eles, disse Dalen com um suspiro. Tinha sido assim desde que chegará a Salme. Com tantas pessoas reunidas vindas das aldeias do oeste e de outros lugares, a cadeia de comando era praticamente inexistente. Os conselhos das aldeias haviam se unido e eleito representantes, mas no campo de batalha estavam dispersos. Não havia plano, estratégia ou sistema. Todas as noites lutavam com apenas uma coisa em mente: sobreviver. Certifique-se de que sim. Os olhos verdes de Nimara encontraram os de Dalen, seu tom incisivo. Não podemos continuar assim. Se não estivermos organizadas antes do próximo ataque, podemos muito bem nos render e morrer. Vou falar com eles. Dalen passou os dedos pelos cabelos encharcados, soltando um longo suspiro. Ainda sem notícias da Kira ou do Oleg. Nimara balançou a cabeça. Não desde que soube da eleição do rei Lakar em Asmar. Dalen assentiu lentamente, pressionando os dedos contra as bochechas. Não fazia muito tempo desde a última carta de Oleg, mas ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Era a mesma sensação que o acompanhava desde antes de deixar o domínio. Havia mais coisas acontecendo ali do que qualquer um deles imaginava. Ele tinha certeza disso. Minha rainha sabe se virar, assim como a rainha Helênia. Elas cuidarão dos Belduaranos. Nimara roçou a mão na de Dalen, apenas por um instante, mas o suficiente para fazer seu coração palpitar. Vou patrulhar a muralha, garantir que não haja brechas na guarda. Ela se aproximou, mantendo o olhar fixo nele, a voz um sussurro. Eu bem que gostaria de uma cama quentinha esta noite. Dalen inclinou a cabeça, e Anã sorriu ao se afastar. Antes de se virar, Nimara acenou com a cabeça para algo por cima do ombro de Dalen. Dalen se virou e viu o mesmo homem enorme que o salvara na batalha. O homem era uma cabeça mais alto que Dalen, com um peito largo como 2 barris de carvalho e ombros tão largos quanto os de um cavalo de tração. Ele ainda segurava o martelo de guerra na mão direita, a lâmina dupla flutuando logo acima da lama. Obrigado. O homem ergueu uma sobrancelha, curioso. Por ter salvado minha vida. Ele grunhiu. Você lidera bem. Os Belduaranos o seguem, assim como os outros. Minha vida é mais fácil com você vivo, e meu povo está mais seguro. Meu nome é Dalen Virandrar. Dalen estendeu o braço, que o homem enorme agarrou. Eu sei quem você é, Lorde Virandrar. Quase não há ninguém aqui que não saiba. Você chegou com os Belduaranos e os anões. Se não tivesse chegado, todos nós estaríamos mortos na noite em que a lua de sangue surgiu, ou até mesmo antes. O homem encarou Dalen por um instante. Erdar Tamersmith. Ah! A ficha caiu. Felhamer. Eu devia ter imaginado que era você. Erdart grunhiu. Os olhos do homem eram fundos e escuros, e cicatrizes cobriam a pele bronzeada pelo sol de seu pescoço e antebraços. O cabelo curto, branco acinzentado, não atenuava a severidade de sua expressão facial. Dalen ouvirá histórias sobre Erdart Felhamer desde a primeira vez que pisara em Salme, embora não tivesse lutado ao seu lado nos ataques. O povo falava dele como se fosse tão alto quanto um Jotnar, com a força de 5 homens, e que sua mera presença infundisse medo nos corações dos Urak. Uma mulher chegou a afirmar que ele brandia seu martelo com a força do próprio Ashiron. Tendo visto o homem lutar, Dalen agora percebia que as histórias não eram tão exageradas quanto pensara. Erdart! Chamou uma voz.
2 homens e uma jovem se aproximaram, cada um olhando fixamente para os mortos espalhados. Um dos homens tinha uma espada presa ao quadril, mas caminhava como se ainda não estivesse acostumado ao seu peso. O outro carregava um arco nos ombros e uma aljava na cintura. A mulher vestia roupas de couro, mas não portava armas, e mantinha seus cabelos ruivos presos com um barbante. Lama cobria suas canelas e joelhos, e sangue manchava seu peito, estômago e mãos. O homem com o arco agarrou o antebraço de Eddard. O conselho convocou a reunião desta noite no grande salão. Ilinda já está lá, mas pressente que esta será importante, visto que todos nós estivemos a um triz de perder a cabeça. Ela pediu que todos comparecessem. Ela pediu que você comparecesse. Não adianta ficar se afogando em seus problemas na sua cabine. Que assim seja. Eddard gesticulou na direção do outro homem com a espada. Dalen Virandrar, este é Jorvil Ernin, ancião da aldeia de Clareira. A Clareira. O nome surgiu na mente de Dalen. Ele conhecia o lugar, mas levou um instante para se lembrar do porquê. Calem. Eddard prosseguiu, inclinando a cabeça na direção da jovem. Esta é a Nia Gritten. Ela assumiu o papel de curandeira do nosso povo. E este, disse ele, voltando-se para o homem com o arco, é Tarn Pin. Pin. Dalen estreitou os olhos. Você não é, por acaso, o pai de Dan Pin. A atmosfera mudou, até mesmo a expressão impassível de Eddard se quebrou. Tarn Pin empalideceu como um fantasma. Você conhece meu garoto? Ele ele está vivo. A última vez que ouvi falar dele, estava com meu pai e meu irmão ao norte de Argona. Dalen não tinha certeza do quanto deveria dizer sobre os elfos por enquanto. Ele não tinha notícias de Aravel ou Duradur desde que a lua de sangue surgiu. Calen está com eles. Calen Brier. A Nia ficou boquiaberta. Calen. Meu rapaz. Tarn Pin murmurou. Os 2 estão vivos. Eddard virou-se para Dalen, a escuridão dissipando-se de seus olhos. E quanto a Ristavel, ele estava com os outros quando partiram. Há muita coisa que vocês não sabem. Depois da reunião do conselho, conversaremos. O grande salão erguia-se numa elevação com vista para o porto de Salma. Era 5 vezes mais comprido do que largo, composto por grossas vigas de madeira e um teto de lajes de pedra cinzenta. Logo atrás das enormes portas duplas, 4 mesas paralelas estendiam-se ao longo do centro do salão, por cerca de 9 metros, com uma série de lareiras entre elas e lanternas penduradas nas vigas acima. Uma grande mesa circular ficava no fundo do salão, com 8 cadeiras ao redor. Todas as cadeiras, exceto 2, estavam ocupadas, a de Nimara e a do representante do Conselho de Salme. Como enviada do domínio Lodar, os outros membros haviam concedido a Nimara um lugar à mesa, mas raramente pareciam se importar com a opinião dela. Aquela era a casa deles, não a dela. Eles estão com medo, sussurrou Canvin. Junto com Tanon, a mulher havia assumido um posto como uma das capitãs de Dalen na jornada desde Duradur. Ambas eram ex-guarda real e excelentes guerreiras. Era estranho pensar nelas dessa forma, ex-guarda real. Mas era verdade. Belduar não tinha mais um rei. O antigo bastião havia caído, a cidade destruída, a coroa quebrada. Belduar não existia mais. Deveriam estar, sussurrou Tanon, examinando a sala. Os Uraques estão nos testando, reduzindo nosso número aos poucos. Ele se inclinou na direção de Dalen enquanto caminhavam ao longo da mesa no lado esquerdo do corredor. Alguma notícia do seu pai? Precisamos de reforços aqui. Dalen balançou a cabeça, sem desviar o olhar da mesa circular no fundo da sala, observando aqueles que estavam ao redor dela. Silêncio absoluto desde a lua de sangue. Dalen tentou não pensar no que aquilo poderia significar. Ele pretendia chegar a Aravel há quase um mês, mas, ao ver o estado de Salme e a crescente frequência de ataques de Urak vindos de Volfinirid, decidiu ficar mais tempo. Era ali que ele era necessário. Ele podia fazer a diferença ali. Ao se aproximar da mesa circular com os outros, ele avistou Eddard, Jorvil, Tarn e Ania atrás de Ilinda Pin. Dalen já tinha visto Ilinda discursar em todas as reuniões do conselho, mas só então percebeu que ela também devia ser parente de Dan, provavelmente sua mãe, a julgar pelas marcas de idade em seu rosto. Era uma mulher perspicaz, com pouca paciência para formalidades, mas raramente dizia algo sem sentido. Eddard inclinou a cabeça na direção de Dalen, um gesto que Dalen retribuiu. Ele é quase tão grande quanto os Uraques, disse Canvin, inclinando a cabeça na direção de Eddard. Esse homem é um demônio no campo de batalha. Tanon cruzou os braços.
Ouvi histórias de que as bestas mataram sua esposa há algumas luas, e agora ele só sai de casa para derramar o sangue delas. Histórias são apenas isso, sussurrou Dalen. Histórias. Uma coisa eu sei com certeza, ele só vai aonde a luta é mais intensa. Eu o vi na noite em que a lua de sangue surgiu. Ele saltou das muralhas, brandindo seu martelo como um louco. Ele tem um desejo de morte, um desejo que os deuses não concederão, felizmente para nós. Enquanto Tanon falava, Nimara passou por eles, com Yorin e Almer atrás dela. Cada um dos anões acenou em saudação quando Nimara se sentou. Mais de 100 pessoas estavam amontoadas ao redor da mesa quando os anciãos de Salme chegaram, atrasados, como costumava ser. A multidão reunida abriu caminho para os 3 anciãos, um homem de peito largo e sem um fio de cabelo na cabeça, uma mulher baixa e esguia de cabelos escuros, e uma mulher de pele bronzeada, cabeça raspada, braços musculosos e 2 dedos faltando. Cada um deles tinha vários anéis de latão presos ao nariz e às orelhas. A mulher com os 2 dedos faltando puxou a cadeira languidamente e sentou-se, mal erguendo os olhos para reconhecer os outros. Lana meia-mão. Ela era realmente uma figura peculiar. A julgar apenas pela aparência, Dalen a teria considerado distante e desinteressada, mas sua experiência fora bem diferente. Afinal, fora graças à sua permissão que os refugiados de Belduar e das outras cidades e vilarejos ao redor da floresta de Ol encontraram refúgio em Salme. Após alguns instantes, Lana ergueu a mão no ar e a algazarra cessou. Ela levantou o olhar e o lançou sobre os que estavam reunidos. Mais uma noite se passa, e ainda respiramos. Como que para enfatizar seu ponto, Lana inspirou profundamente pelas narinas, prendeu a respiração e a soltou lentamente. Há muito tempo que o povo das aldeias ocidentais se apoia mutuamente. Nossos filhos atingem a maioridade juntos na provação. Nosso povo sobrevive junto aos invernos rigorosos. Nossa história está viva nas histórias que compartilhamos. Mas agora, acolhemos mais pessoas em nosso seio, o povo de Belduar, os anões de Lodar. Ela sugou as bochechas e estalou a língua no céu da boca enquanto seu olhar se fixava nos magos de Loria e no comandante da cavalaria que estava à direita da mesa. E os guerreiros de Loria. Murmúrios se espalharam pela multidão, acompanhados por alguns sons de cusparadas. Dalen não invejava a mulher. Ao acolher os lorianos, ela sem dúvida havia feito inimigos. Mas essa decisão salvara cada alma dentro dos muros de Salme 2 vezes. Não precisamos de uma aula de história, Lana, disse um homem alto e magro, sentado 4 lugares à esquerda de Lana. Ele era o representante de Pirn, se Dalen se lembrava corretamente, e parecia ter problemas com praticamente tudo. Precisamos. Calha a boca, Benen, rosnou Karatain, representante de Erite. No pouco tempo que Dalen conhecer a mulher, só sentirá respeito por ela. Cada um dos anciãos participará da defesa de Salme, embora alguns com menos entusiasmo do que outros. Mas ele vira cara nas muralhas mais de uma vez, lutando na linha de frente. Não temos tempo para seus resmungos esta noite. Deixe Lana falar. Benen parecia prestes a saltar da cadeira, com as bochechas coradas e os dedos agarrando a borda da mesa. Mas seu olhar desviou-se para o outro lado da mesa e ele recuou na cadeira. Dalen seguiu o olhar do homem e viu Erdart encarando Benen, com a mão apoiada no pomo do martelo, que estava com a cabeça no chão. Sempre fomos muito próximas, continuou Lana, com o olhar fixo em Benen. Mas os tempos estão mudando e precisamos nos tornar mais do que isso. Precisamos nos tornar uma só. Não podemos enfrentar essa tempestade divididas. O que você está dizendo? Quem falou foi Yarik Tomber, de Ol. Ela está dizendo que agora que estamos à mercê dela e vivendo dentro de seus muros, com os Uraks nos pressionando, ela quer tomar o poder. Benen empurrou a cadeira para trás e se levantou, inclinando-se para frente e apoiando as palmas das mãos na mesa, com os olhos fixos em Lana. Você acha que será tão fácil assim? A mulher retribuiu o olhar de Benen, uma sobrancelha arqueada, com uma expressão no rosto como se estivesse encarando uma criança que testara a paciência de uma mãe. Após um silêncio constrangedor, durante o qual todo o salão observou Benen e Lana, a mulher mordeu o lábio e falou: Não tenho desejo de tomar o poder. Desejo apenas unir-nos para que possamos defender este lugar como um só. Salme agora também é o seu lar. Tenho certeza de que você viu isso de onde está, no meio da batalha, mas, no momento, estamos a um passo de perder tudo. Lentamente e com propósito, Lana empurrou a cadeira para trás e se levantou. Encontrou o olhar de Benen e, em seguida, olhou para todos os presentes. Virou-se para Elinda e depois para Erdart. Quando o povo de Talim e da Clareira chegou aos nossos portões,
com suas casas queimadas e seus entes queridos nos braços de Eraia, o que fizemos? Nos acolheram de braços abertos. Um meio sorriso surgiu no rosto de Linda, e ela inclinou a cabeça na direção de Lana. Vocês nos alimentaram, nos deram água e nos ajudaram a construir casas. E todos nós saímos mais fortes disso, não é? Com certeza. Se Eddard Felhamer não tivesse defendido nossas muralhas nestes últimos meses, Salme não passaria de escombros e ossos. Perdi a conta dos homens e mulheres cujos ossos quebrados foram colocados no lugar e cujas feridas foram suturadas pela jovem Ania Gritten. Nenhum curandeiro que eu já tenha visto vagueia pelo campo de batalha enquanto ele ruge, arrastando os feridos para longe da luta. Mais uma vez, digo, juntos somos mais fortes. E quanto a Erite, cara? Sim. Seremos eternamente gratos pelo abrigo que nos deram. E em troca, o que pedimos? Cara deu de ombros, recostando-se na cadeira. Que lutemos por este lugar como lutaríamos por Erite. Que sangremos por ele, e sangramos. Lana acenou com a cabeça em agradecimento. E Miltov, Pirn. Você já deixou sua mensagem clara, disse Benen, irritado. O homem tirou as mãos da mesa e deu um passo para trás, contornando o perímetro em direção a Lana. Você sempre foi boa com as palavras, Lana. Você as distorce e as molda, mas elas continuam significando a mesma coisa. O homem apontou o dedo para a anciã Salme. Você vê uma oportunidade e está aproveitando. Ele cutucou o ombro dela com o dedo. Eu, por minha vez, não vou deixar você tecer suas teias como a aranha que você é. Quem vai liderar esta nova cidade, este novo povo? Você não me engana. Benen parou de falar, com o dedo ainda cutucando o ombro de Lana, o olhar fixo em Eddard, que deixará seu martelo em pé sobre a cabeça e agora caminhava em direção ao homem. O quê? Você não pode me intimidar, Eddard. Sentem-se e deixem Lana falar. Alguns de nós precisamos descansar para podermos lutar novamente amanhã. Não podemos ficar todos lá atrás, usando a lama para apoiar nossas lanças. Benen aproximou-se de Eddard. Conheço-a há mais de 40 anos. Não preciso ouvir o que ela tem a dizer, porque o veneno deve permanecer nas presas. Dê mais um passo e eu te derrubo. Não estou com paciência para isso. Benen revirou os olhos, ainda caminhando em direção a Eddard. Todos nós já perdemos pessoas, Eddard. Seu lamento não é incomum. A ela era. Eddard desferiu um golpe com a mão aberta, atingindo Benen na garganta. O homem cambaleou para trás, agarrando o pescoço, enquanto vários representantes se levantavam de um salto, com exclamações de choque se espalhando entre os presentes. Não diga o nome dela. A voz de Eddard era fria e firme. Ele era apenas alguns centímetros mais alto que Benen, mas seus ombros eram 2 vezes mais largos. Sente-se e deixe os adultos falarem. Se você estivesse na brecha esta noite, não teria energia para falar toda essa besteira. Você, Benen tossiu e engasgou, os olhos marejados enquanto segurava a garganta. Seu idiota maldito. O homem se ergueu, jogando os ombros para trás e estufando o peito antes de se lançar contra Eddard. A luta que se seguiu durou apenas 3 batimentos cardíacos. Benen desferiu um soco. Eddard inclinou o pescoço para trás, esquivando-se do golpe. Ele agarrou a cabeça de Benen e a bateu com força contra a mesa de madeira, produzindo um estalo que fez os representantes de Ol e Talin recuarem bruscamente. Benen caiu no chão, resmungando, com sangue escorrendo do nariz e da testa. Todo o salão ficou em silêncio. Por favor, continue. Eddard gesticulou na direção de Lana como se nada tivesse acontecido. Por um instante, os outros anciãos de Pirn pareceram prestes a causar um tumulto, mas um olhar para Eddard os fez repensar a ideia. Em vez disso, puxaram Benen para sua cadeira, examinando seus ferimentos e dando-lhe tapas na bochecha para mantê-lo acordado enquanto ele gemia. Eddard olhou de Benen para os outros anciãos, balançando a cabeça. Nem sei quantos de nós morreram esta noite. Estamos cansados demais para contar os corpos. Perdemos centenas em poucos dias. É provável que cada um de vocês nesta sala tenha amigos com quem conversou hoje, mas com quem nunca mais conversará. Nenhum de nós, nenhuma alma aqui, jamais viu tempos mais sombrios do que estes. E ainda assim, este tolo quer brigar e discutir sobre quem tem o poder. Nenhum de nós tem poder. Não estamos lutando por controle, estamos lutando pela sobrevivência. Estamos lutando para que nossa linhagem não termine aqui, para que o medo não seja a última coisa que nossos filhos conheçam.
Meu filho morreu de pneumoconiose quando tinha apenas 5 anos. Minha esposa, a única parte de mim que valia alguma coisa, morreu na noite em que perdi minha casa. Luto por todos vocês, na esperança de que nunca conheçam minha dor. Se algum de vocês tiver algum problema com isso, fale agora. Após um momento tenso, Lana endireitou-se. Que não lutemos mais como homens e mulheres de Salme, ou da Clareira, ou de Talim, ou de Pirn, mas como parentes. As aldeias ocidentais há muito compartilham sangue, honra e promessas. Mas agora, que compartilhemos juramentos. Não desejo me tornar sua senhora ou sua governante, esse não é o nosso caminho. Desejo reconhecer este momento como aquele em que escolhemos nos unir. Proponho que reconheçamos formalmente os membros deste conselho não como representantes de povos separados, mas de um só povo. Que lideremos juntos com um propósito claro: sobreviver. Sei que parece algo insignificante em um momento como este. Sem sentido, até. Mas não é, devemos ver cada rosto ao redor desta mesa, cada rosto dentro destas paredes, como parentes, como um dos nossos. Todos a favor. Karatain foi a primeira a levantar a mão. Já passou da hora. Os outros anciãos Gerite seguiram o exemplo, com Ilinda Pin e Arik Tomber logo atrás. Por fim, todos os presentes, com exceção de Benen, fizeram o mesmo. Após alguns instantes e murmúrios ásperos dos outros anciãos Pirn, Benen ergueu a mão. Dalen, Canvin e Tanon permaneceram em silêncio com as mãos ao lado do corpo, assim como os Lorianos. Nimara era a única que ainda estava sentada à mesa. E quanto aos refugiados de Belduara? Eles vieram para cá em busca de um novo lar, assim como os outros. Lana apoiou uma das mãos na mesa. Eles lutaram e sangraram conosco. Conquistaram seu lugar, assim como seus anões. Ou permanecemos unidos ou nos separamos. Se quiserem seu novo lar, terão que salvá-lo. Nimara assentiu com a cabeça. Lana respirou fundo e então olhou para os Lorianos. Ela mordeu o lábio superior com os dentes inferiores. E quanto a você, Exarca Dorma? E quanto aos soldados Lorianos sob seu comando? O homem olhou para seus companheiros e depois para os que estavam reunidos. Enviamos falcões para o 23º Exército estacionado perto de Argona e ao norte, em direção a Antiquar. Ficaremos aqui até a chegada do reforço. Com os Uraks dominando tudo entre aqui e Camilin, você não tem muita escolha, não é? Tanon inclinou-se para frente, encarando o mago de batalha com um olhar frio, enquanto os anciãos viravam a cabeça com sua intervenção. Dalen se enrijeceu quando os olhos do mago se tornaram mais penetrantes e deu um passo à frente. Dalen já havia enfrentado magos o suficiente para saber que, se fosse da vontade de Dorma, o coração de Tanon pararia de bater em questão de instantes. Fale claramente, Belduara. O mago parou a apenas alguns centímetros de Erdart, sem piscar. O que ele quis dizer, tenho certeza, interrompeu Lana, colocando-se entre os dois, foi que agradecemos ao Império Loriano pela ajuda e aceitaremos de bom grado o aço de vocês enquanto puderem nos fornecer. 1. O mago respirou fundo pelo nariz, inclinando a cabeça em direção a Lana. Proteger é nosso dever. Obrigado por nos acolher. Agora, disse Lana, voltando-se para a mesa enquanto o mago tomava seu lugar ao lado de seus companheiros. Se quisermos ser um só povo, devemos jurar isso perante os deuses. E qual seria o nome dessa nova união? Se construirmos uma cidade aqui, como a chamaremos? Perguntou um dos anciãos Gerite. Um nome significa pouco se estivermos todos mortos, disse Erdart, dando de ombros. Palavras verdadeiras. Lana deu a Erdart um sorriso de concordância. Por ora, juraremos acatar as decisões deste conselho, tratar-nos como parentes e defender nosso lar como um só. Um nome, podemos escolher depois. Após todos os presentes terem prestado juramento, Erdart levantou a mão e tossiu brevemente. O que foi, Erdart? Ninguém está mais ansioso do que eu para pôr fim a estas negociações, mas há uma última coisa que também precisa ser discutida. Qual deles? Perguntou Yarik Tomber, sem se dar ao trabalho de esconder a irritação na voz. Assim como devemos ser um só como conselho e como povo, também devemos ser um só na defesa de nossa nova casa. Fazer juramentos uns aos outros neste salão não nos serve de nada no campo de batalha, por mais nobre que seja esse sentimento. Continue. Lana fez um gesto para que Erdart prosseguisse. Como primeiro ato, eu pediria ao novo conselho que escolhesse um comandante para as forças combinadas de Salme, ou seja lá como chamarmos este lugar. Estamos muito dispersos. Há uma centena de vozes no campo de batalha, cada uma gritando uma ordem diferente,
cada uma tentando salvar uma coisa diferente. Os homens e mulheres de Pirna lutam em um lugar, enquanto os de Talim lutam em outro. Os líderes de Salme insistem em um plano sem pensar no impacto que ele terá sobre os outros. Esta noite, estivemos a um passo da derrota porque fomos lentos demais para reagir à brecha na muralha. Precisamos de uma estratégia única, um foco único, uma voz única. E você tem alguma sugestão para esse comandante? O representante de Miltov Mal havia falado durante toda a reunião, mas agora estava de braços cruzados, coçando a barba espessa com uma das mãos. Deixe-me adivinhar, Erdart, você mesmo? Felhamer, o defensor de Salme. Um sorriso se espalhou pelos lábios de Erdart enquanto ele balançava a cabeça. Eu sei usar um martelo, mas não entendo nada de guerra de verdade. Não, eu sugiro Dalen Virandrar. Dalen endireitou-se, os olhos arregalados ao perceber que todo o salão agora o encarava. Nimara girou na cadeira, com um sorriso tão largo que quase lhe tocava as orelhas. Você perdeu o juízo, Erdart. Yarik Tomber desviou o olhar de Dalen para Erdart. Você está sugerindo que confiemos a defesa de nosso lar, de nossas famílias, a um estrangeiro? Um forasteiro? Alguém que não compartilha nenhum laço sanguíneo com estas terras? Eu sugiro, Yarik, que confiemos a defesa de nossa casa a um homem que entende de batalha. Dalen e os que estão com ele de Belduar são guerreiros. A guerra é uma arte a qual dedicaram suas vidas. O que são os homens e mulheres de Ol? Agricultores, pescadores, lenhadores. Empunhar armas não nos torna guerreiros, da mesma forma que colocar uma galinha em um cavalo não a transforma em cavaleiro. Apesar de não compartilhar sangue com estas terras, Dalen Virandran e os belduarenses lutaram em nossos portões todas as noites em que os Uraks atacaram. Eles demonstraram sua lealdade, tingindo-a com o sangue que derramaram. Yarik olhou boquiaberto para Erdart. A expressão no rosto do homem refletia o que Dalen sentia. Aquilo era a última coisa que ele esperava. Alguém tem um candidato alternativo? Perguntou Lana, olhando ao redor da sala. Dalen olhou para Nimara, mas a anã balançou a cabeça, murmurando a palavra você. Ele voltou sua atenção para Tanon e Canvin, mas ambos fecharam os punhos contra o peito e inclinaram a cabeça. O Senhor nos ajudou a atravessar Duradur, meu senhor, disse Tanon. O Senhor nos ajudará a atravessar isto também. Algumas cabeças se voltaram para os lorianos, mas ninguém ousou dizer nada. Sugerir que um soldado loriano assumisse o comando das defesas de Salme teria iniciado outra discussão, uma que Dalen tinha certeza que terminaria em mais cadáveres. Por fim, foi Karatain quem falou. Eu apoio Dalen Virandran. Foram ele e seus guerreiros que resistiram esta noite quando outros cederam. Foram seus gritos que nos reagruparam. A mulher olhou para Dalen e inclinou a cabeça. Eu o seguirei. Eu também, respondeu outra voz em meio à multidão. Ouviram-se mais alguns murmúrios de concordância, e Lana ergueu a mão. Alguém se opõe. Ela olhou para Benen, que estava sentado, curvado na cadeira, com a mão pressionada contra a lateral da cabeça ensanguentada. O homem apenas lançou um olhar furioso e grunhiu em sinal de aquiescência. Então, Dalen Virandran, você aceita o manto de protetor de Salme? Dalen não fazia ideia do que dizer. Ele era um guerreiro, sim, mas não era um líder. Nunca havia liderado nada em toda a sua vida. Tudo o que fizera fora seguir e cumprir as ordens de seu pai. As únicas coisas que sabia sobre liderança aprenderá com Aezon. E a essência disso era não pedir a ninguém que fizesse algo que você mesmo não faria e nunca pedir a ninguém que sangrasse por você se você não estivesse disposto a sangrar por eles. Canvin deu uma cotovelada forte nas costas de Dalen e sussurrou, se vai respondê-los, Lord Virandran, sugiro que diga sim, senão estaremos lutando sob comando de um tosqueador de ovelhas. Dalen respirou fundo e assentiu lentamente. Eu aceito. Muito bem, disse Erdart, envolvendo os dedos no pomo do martelo. Posso ir para a cama.